6, inciso 2, a linha A da Lei Orgânica Municipal e a linha R, inciso 3 do artigo 20 do Regimento Interno. Convido o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa tarde. A ata da 16ª sessão extraordinária da Câmara Municipal de Aracruz, da legislatura 2013-2016, realizada no dia 18 de dezembro de 2013, às 13 horas, no plenário Hélio Santana de Araújo, sob a presidência do vereador Eric Cabral Musso. Aos 18 dias do mês de dezembro do ano de 2013, reuniu-se a Câmara Municipal de Aracruz, convocada nos termos do artigo 24, parágrafo 6º, inciso 2, a linha A, da Lei Orgânica de Aracruz, com a presença dos vereadores ADI Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Geinison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto e Valmir Cose, deixando de comparecer os vereadores Fábio Machado e Fábio Neto da Silva e Rosane Ribeiro Machado. O presidente convidou o vereador Paulo Sérgio da Silva Neres para funcionar como segundo secretário ad hoc. O senhor presidente declarou abertos os trabalhos e convidou o segundo secretário para fazer a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão. Não houve manifestação. O senhor presidente declarou aprovada a ata nos termos do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno. Nos termos da resolução número 593, de 18 de março de 2003, fez uso da palavra o vereador Lúcio Zanol. A primeira secretária fez a chamada dos senhores vereadores. Havendo o número legal, passou-se a ordem do dia. O senhor presidente fez a comunicação da pauta. O presidente fez o pedido de inclusão em pauta para apresentação do projeto de resolução número 6 de 2013, de autoria da mesa diretora, sendo colocado em discussão e votação, ficando aprovado. Foi encaminhado à Comissão de Justiça o projeto de resolução número 6 de 2013. Passou-se a votação em primeiro turno. O presidente suspendeu a sessão por 10 minutos a pedido do vereador Lúcio Zanol para melhores esclarecimentos à emenda modificativa número 131 de 2013 ao projeto de lei número 63 de 2013. Retornando os trabalhos, foi aprovado o projeto de lei número 63 de 2013 com a emenda modificativa número 129 de 2013, ficando rejeitada a emenda modificativa número 131 de 2013, com 13 votos contrários dos vereadores ADI Antônio Lose, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, Eliel da Silva Rodrigues, Geinison Rampinelli Leco, José Gomes dos Santos, Lúcio Zanol, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto e Valmir Cose. Em segundo turno, foram aprovados os projetos de lei número 81 de 2013, com as emendas número 120, 121, 126 e 127 de 2013. 86 de 2013, com a emenda número 128 de 2013. 90 de 2013, com a emenda modificativa número 130 de 2013. 93 e 95 de 2013, de autoria do Poder Executivo. E o projeto de lei número 97 de 2013, de autoria do Poder Legislativo. O projeto de decreto legislativo número 27 de 2013, de autoria do Poder Legislativo, foi aprovado com 14 votos favoráveis. O senhor presidente suspendeu a sessão por 5 minutos para esclarecimento sobre a votação do projeto de lei número 90 de 2013. Reabertos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, o senhor presidente deu por encerrados os trabalhos, convocando os senhores vereadores para a 17ª sessão extraordinária a ser realizada no dia 19 de dezembro de 2013, às 13 horas. E para constar, Mônica de Souza Pontes Cordeiro, primeira secretária, de acordo com o artigo 23, inciso 6 do Regimento Interno, fiscalizou a elaboração da presente ata, que após lida e aprovada segue assinada. Coloca a ata em discussão. Não havendo discussão, declara aprovada a ata na forma do parágrafo 1º do artigo 88 do Regimento Interno.
De acordo com a resolução 593, conceda a palavra aos vereadores inscritos. Com a palavra, o vereador Fábio Machado. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, boa tarde. Recebemos na última segunda-feira, dia 16 de dezembro, a informação por parte do secretário municipal de Turismo e Cultura, o senhor Helder Tabosa Delfino, a informação que a ornamentação natalina da cidade seria cancelada devido ao atraso por parte da empresa ganhadora da licitação em ornamentar o que fora combinado. O senhor Helder também disse que a culpa da não ornamentação natalina da cidade de Aracruz, na opinião dele, é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Aracruz, CDL, pois o órgão atrasou em aceitar a proposta de ornamentar o município em uma parceria com o Poder Executivo. Pois bem, senhores e senhoras, sabemos que Natal e Ano Novo acontecem todos os anos. Acredito que falta à administração municipal o chamado Plano B, pois aguardar por tanto tempo uma resposta da CDL, que poderia ser positiva, mas também poderia ser negativa, e não ter uma solução para o problema, acredito ser um tanto amadorismo. Lembro-me que no início desta gestão, o chefe do Executivo solicitou a esta casa e foi prontamente atendido com o aumento salarial dos secretários municipais, dizendo ainda que a escolha dos secretários municipais seria de sua inteira responsabilidade, e assim foi feito. Também disse o chefe do Executivo que aquilo que não funcionasse a contento era responsabilidade dele, como timoneiro do Poder Executivo. O que causa tamanha estranheza, senhores, é agora o secretário de Cultura e Turismo, senhor Helder, escolhido pelo prefeito, culpar a CDL pela não ornamentação da cidade. Penso que se o Natal e o Ano Novo acontecem todos os anos, o Poder Executivo deve estar preparado para as intempéries possíveis. Tenho a firme certeza que todos os vereadores lamentam o que está acontecendo. Nosso município virando motivo de chacota nas ruas de Aracruz, no estado, pois temos matéria de jornais de circulação estadual sobre o assunto, e se vacilar, motivo de chacota nacional, devido à rede mundial de computadores. É bem verdade que o senhor secretário de Turismo e Cultura também disse que o município não pagará nenhum centavo por este certame, pois o contrato foi cancelado. O que me preocupa também neste aspecto, senhores, é que pode ser judicializada uma ação por parte da empresa vencedora para receber parte do trabalho, até porque chegou a ser montado materiais na praça da cidade e depois retirado. Quem será que arcou com as diárias daqueles trabalhadores? Penso que isso vai acabar parando na justiça e caberá ao judiciário dizer se a empresa tem ou não direito a receber algo, se o município tem ou não que pagar algo. De tudo isso, fica um aprendizado ao Executivo, que prepare com antecedência as datas festivas que o município comemora, para não acontecer o que aconteceu este ano. Além de não termos a ornamentação natalina, viramos motivo de chacota na boca do povo. E pensar, senhores, nós temos aí uma imagem que a Praça São João Batista já foi ornamentada, de acordo com vocês veem na imagem, né, a foto da direita. A da esquerda é a foto da árvore que foi, essa semana, retirada da praça. Então, fica aqui, né, o lamentar por parte deste vereador do ocorrido. A gente sabe que problemas existem, mas o poder público tem que estar preparado para este tipo de situação. Não vai gastar nenhum centavo dos 183 mil, não vai. Mas acredito que a administração tenha que ter o chamado Plano B. É muito claro que o CDL não aceitaria, até porque a gestão passada foi, vamos assim que dizer, julgada já no Tribunal de Contas, a devolver os 300 mil ao erário do Esporte Clube Aracruz. Penso eu que a CDL pensou
nesse quesito em depois ser condenado a devolver o dinheiro ao erário e por isso não aceitou. Mas o Executivo tinha que ter o plano B para ornamentar a cidade. É uma questão de prioridade? Acredito que ornamentar a cidade não, mas se começou a fazer, que fizesse uma coisa de qualidade e a tempo. A gestão passada sofreu muito com isso, deixava para fazer as coisas na última hora e acender as luzes no dia 25 de dezembro. E foi muito criticada durante 8 anos por isso. Infelizmente, começamos o primeiro ano da atual gestão da mesma forma. Penso eu que o Executivo tem que estar melhor preparado, pois quando esta casa aprovou por unanimidade o aumento salarial dos secretários, a fala do chefe do Executivo era uma equipe qualificada, uma equipe preparada para administrar o município. Vejo que não está começando muito bem. Então, fica aqui a palavra deste vereador para que o Executivo, se qualifique melhor e tome providências em relação a essas situações. Obrigado, presidente. Com a palavra o vereador Fábio Neto. Senhor presidente, autorização para falar da mesa. Concedido. Boa tarde, senhor presidente, senhores vereadores, público presente. Requerimento, considerando os dispositivos contidos na Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 5º, inciso 33, artigo 37, parágrafo 3º, inciso 2º, artigo 216, parágrafo 2º, que dispõe sobre a garantia de acesso à informação. Considerando o artigo 107, parágrafos 1º, 2º e 3º da Resolução 492, nosso regimento interno, combinado com o artigo 22, inciso 21 da Lei Orgânica Municipal, respeitosamente requer a Vossa Excelência que solicite ao Executivo Municipal, no prazo estabelecido no artigo 55, incisos 22, com as advertências do artigo 53, incisos 1º e 2º da Lei Orgânica Municipal, que preste as seguintes informações. Encaminhar ao gabinete do vereador cópia do contrato celebrado para locação, montagem, manutenção e desmontagem dos enfeites natalinos para decorar a sede do município de Aracruz, celebrado com a empresa Logística e Engenharia Integrados Limitada, ME, bem como a nota de empenho e também a informação dos pagamentos realizados à referida empresa. Informar o motivo pelo qual empresa diferente da contratada se encontrava na Praça São João Batista a executar o serviço de decoração natalino, como foram noticiados na mídia local e redes sociais. Senhor presidente, apresento nesta casa fato relevante ocorrido recentemente, tendo como personagens o município de Aracruz, a Companhia Termoelétrica do Espírito Santo, CTS, e a CTS Operadora S.A., CETESO. Trata-se de fatos ligados à gestão incorreta do licenciamento ambiental do empreendimento UT Cauíra 1, assim como atribuindo bem público a particulares, que deles desfrutam sem atenção aos preceitos de proteção ambiental e aos demais requisitos dos atos administrativos previstos no artigo 37 da Constituição Federal e da legislação afeta, assim como em nossa lei orgânica. Há alguns anos, o governo federal, através do Ministério de Minas e Energias e a Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, licitou concessão de usinas termoelétricas Brasil afora, em suporte ao fornecimento de energia, às hipóteses de secas e demais desequilíbrios sobre o sistema literalmente ordinário nacional, pelo que a empresa Hexagonal Construções Limitada venceu o certame atinente a UT Cauíra 1 para instalação em Cariacica, Estado do Espírito Santo, consoante portaria do Ministério de Minas e Energias 407, datado de 20 de 10 de 2009. Naquele tempo, senhor presidente, a Hexagonal vinha se prevenindo do que deflagrou 2 processos distintos de licenciamento ambiental, junto ao IEMA, os tombados sob os números 441, 768 e 450, que derivou licença prévia 156/2008, vencida em 20 de 7 de 2012, e o número 45, 350 e 760, resultando nas licenças prévias de números 187/2009 e 321/2009, posteriormente invalidados pelo órgão por motivos ainda desconhecidos. Por motivos também ainda desconhecidos, em 30 de dezembro de 2010, a aludida Hexagonal, com a anuência da ANEEL, transferiu os direitos decorrentes da licitação em tela à Companhia Termoelétrica do Espírito Santo, CTS. Daí as diversas curiosidades começam a permear as questões, sobretudo as de interesse ambiental e sobre o patrimônio público. Não obstante o empreendimento se encontrar em estado avançado de licenciamento com a LP 156/2008, então ainda em pleno vigor, a emitida pelo IEMA, a nova proprietária, Companhia Termoelétrica, resolveu transferir sua locação para Aracruz. O movimento inusitado, pois ao menos em tese aumentava já a crítica situação da empresa junto à ANEEL, os renitentes atrasos da concessionária em obter o licenciamento ambiental, aliada à clara falta de garantias, inclusive de escopos financeiro e econômico, estava pondo em risco a concessão. Receber melhor
explicação das facilitações absurdas que passaram a se materializar após a festejada mudança. Como notório, Aracruz faz pelo menos mais de 16 anos se encontra entregue a desmandos variados, inclusive, sobretudo, os assuntos ambientais e patrimônios públicos. A descoberta desse norte se traduziu em oportunismo, iniciando exatamente com oferecimento pelo Poder Executivo, sem anuência desta Casa, senhor presidente, e sem licitação do espaço físico para a instalação do empreendimento. O expediente, atolado em ilegalidades intrínsecas e extrínsecas, proporcionou a transgressão de um dos mais preciosos institutos de licenciamento ambiental, que seria garantir a opção pelo órgão licenciador do conhecimento livre e amplo sobre alternativas locacionais, conforme previsto nos artigos 5º, inciso 1, e 9º, inciso 2 da Resolução CONAMA número 2001. As facilitações que deram são extremamente daninhas ao artigo 225, parágrafo 1º, inciso 4 da Constituição Federal, ultrapassa o ponto adrede descrito e ancoram em diversos outros desvios procedimentais e danos, mas aqui nos concentraremos em demonstrar que o negócio imobiliário duvidoso influiu negativamente no licenciamento ambiental. Todavia, com meros exemplos, houve ainda a delegação de competência do IEMA a este município, que, confessamente, não detém corpo técnico suficiente ao exame das questões, a modificação abrupta e capciosa da matriz energética de gás natural para óleo, com comunicação tardia no processo de licenciamento, a falta de respeito aos prazos e pouca explicação do caso concreto, quando a anuência pública não foi precedida de disponibilização completa do EIA e RIMA, a análise das questões de fundo, por pessoal terceirizado com declarada inexistência de corpo técnico capacitado local para a crítica dos trabalhos, subdimensionamento do valor do investimento em menos da metade do já apurado, interferindo negativamente nas compensações ambientais. Disse que investiria 300 milhões para arcar com a pequena compensação pecuniária e somente com artimanhas locacionais se fala em mais de 580 milhões, senhor presidente. Em suma, as infrações seriais resultaram até o momento na posse e fruições ilegais de área pública com degradação ambiental já iniciada, deferimento de LP, licença prévia, sem estudo sobre os equipamentos de minoração das emissões atmosféricas. Como dito, o empreendimento vinha sendo licenciado pelo IEMA, Espírito Santo, para se instalar em Cariacica, quando, inusitadamente, em meio ao aumento de estabilidade administrativa que Aracruz já experimentava durante a segunda metade da administração passada, a Companhia Termoelétrica deflagrou ainda, por nós desconhecido processo administrativo de número 24.772 do ano 2010, que cuida do comodato da área pública pertencente ao município. O que se sabe, senhor presidente, concretamente, é que em 22 de fevereiro de 2011, o prefeito em exercício, acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, editaram o decreto número 21.929 de 2011, abro aspas. Fica concedida à firma Companhia Termoelétrica do Espírito Santo, CTS, inscrito no CNPJ número 11.253.250, 1000 ao contrário, /50, o uso da área 1, anexa à zona industrial medindo 100.318 metros e 179 centímetros quadrados, localizados no Centro Empresarial de Vila do Riacho, Aracruz, de propriedade dessa municipalidade, conforme processo 24772/2010. A vantagem devida conferida à CTES pelo Poder Executivo, através do decreto 21.929/2011, tenta-se calcar na indizível, inconstitucional, ilegal, ou seja, na péssima leitura da Lei Municipal 2.969/2006, que cria o Centro Empresarial de Aracruz. Assim, a despeito do preconizado no artigo 22, inciso 27 da Constituição Federal, afastando-se da inteligência do parágrafo 2º do artigo 17 da Lei de Licitações, e até mesmo do que manda a própria Lei Orgânica do Município, em seus artigos 71 e 74, que juntos prezam no diapasão de qualquer negócio similar, seja precedido de licitação ou, ao menos, autorização legislativa concreta, o Poder Executivo concedeu por decreto, sem maiores delongas, o uso da área à empresa para que instalasse em 1 ano, artigo 2º do decreto, não podendo, senhor presidente, vender, ceder, alugar ou transferir a terceiros, conforme preconiza o parágrafo único do artigo 3º do decreto. Fosse pouco não satisfeitos, às vésperas do aniversário do decreto, que em si já é questionável, em 8 de fevereiro de 2012, o então prefeito municipal firmou a escritura de comodato de público municipal, constante às folhas 109 e 112 do livro 60, do cartório de registro civil e tabelionato Alzeneira Bit, beneficiando não mais apenas a empresa Companhia Termoelétrica do Espírito Santo, mas agora em diante, mais ainda, a CTS Operadora S.A., que ali simplesmente caiu de paraquedas sem qualquer explicação de um só motivo plausível, nem qualquer outra atenção aos demais requisitos do caput do artigo 37 da Constituição Federal,
passou a ter direito gratuito e possuidor a possuir o imóvel público, para que, pasme, o arrendar a termoelétrica. E o que passou a ocorrer, o que vem ocorrendo desde então? A comodatária do bem público vem locando, senhor presidente, o imóvel público que recebeu o incomodato gratuito ao preço de R$ 580.505.304 e se comprometendo pelo prazo de 10 anos, averbando esse negócio no registro do imóvel, fluindo de aluguel de mais de R$ 4.833.000 mensais. E veja outro detalhe, na escritura pública de comodato de bem público, somando toda a má sorte de desvarios do negócio afastado do bem direito, por qualquer ótica, existe ao menos duas declarações claramente falsas, dado que o licenciamento ambiental era embrionário, não havia como ainda não há instalação propriamente dita, e em 8 de fevereiro de 2012, as obras sequer estavam em andamento. Folha 110 do livro 60 do cartório Alzeneira Beach, Negritos. E olhe onde chegam as coisas quando começam muito erradas. Incrementando a insanidade decorrente do decreto do comodato, aos 4 de maio de 2012, a operadora comodatária, Ré, levou a escritura ao registro imobiliário, do que obteve o registro 24, sobre a matrícula 10.842, e a partir daí já fez averbar ao menos 11 negócios jurídicos, firmados tanto com a termoelétrica como junta financeiras diversas. No registro, se percebe vários atos jurídicos que merecem persecução imediata e profunda de nossa Casa Legislativa, seja consagrando o aluguel do bem público particular e para particular, pelo preço de mais de R$ 4.833.000 mensais por 120 meses, seja obtendo recursos terceiros a tais desiderados. Para entendimento resumido dessa parte do acontecido, o bem público foi de fato entregue à operadora, que não é sequer titular do decreto, nem explora o ramo fim e vem servindo para alocação milionária, escancaradamente viciado na íntegra dos requisitos do caput do artigo 37 da Constituição Federal. A doutrina pátria tangencia sobre a viabilidade do comodato sobre imóvel público em favor de particular, empreendedor, algumas admitindo, José dos Santos Carvalho Filho, em Manual de Direito Administrativo, outros chegando a quase tolerar em situações extremíssimas, como Celso Antônio Madeira de Mello, em curso de Direito Administrativo, sendo que a maioria, capitaneada por Eli Lopes Meirelles, no clássico Direito Administrativo brasileiro, rechaçando veementemente. Não obstante, todos os autores, os aludidos e a íntegra dos demais, sem qualquer exceção, vedam a atribuição de fruição de imóvel público, quando for fora dos limites hipóteses elencados no parágrafo 2º do artigo 17 da Lei de Licitações, sem licitação pública. A doutrina aponta uníssona ao conceito de que se deve promover o certame e ressalta a reserva constitucional do artigo 22, inciso 27, a impedir aos entes federativos a criatividade como está advindo da péssima leitura e manejo da Lei Municipal 2.969 de 2006. Por sua vez, senhor presidente, a Lei Orgânica do Município também é taxativa. Artigo 71. A alienação de bens municipais subordinada à existência de interesse público devidamente justificado será sempre precedida de avaliação e obedecerá às seguintes normas. Quando imóveis dependerá de autorização legislativa e concorrência pública, dispensada esta nos casos de doação, devendo constar do contrato os encargos do donatário, o prazo de seu cumprimento e cláusula de retrocessão, sob pena de nulidade do ato. De permuta. Parágrafo 1º. O município, preferentemente a venda ou doação dos seus bens imóveis, outorgará direito real de uso, mediante prévia autorização legislativa. Artigo 74. O uso de bens municipais por terceiros poderá ser feito mediante concessão, permissão ou autorização, se o interesse público justificar, vedada a alocação na forma da lei. A concessão para a utilização de bens públicos de uso especial e dominial far-se-á mediante contrato precedido de autorização legislativa e concorrência pública. A de bens de uso comum somente será outorgada para finalidades escolares, de assistência social ou turísticas, mediante autorização legislativa. A permissão que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita por decreto para atividade de uso específico e transitórios, pelo prazo máximo de 12 meses. A autorização que poderá incidir sobre qualquer bem público será feita por portaria e a título precário, pelo prazo máximo de 3 dias. Ademais, o sistema jurídico nacional se encontra permeado de mecanismos que vedam o ocorrido, imputando-lhe as pechas de nulidade quando não outros mais graves, como demonstram, entre outros, e somados já apontados o artigo 2º da Lei 4.717/65, o artigo 10, inciso 2, 7, 8, 12 e artigo 11, caput, ambos da Lei 8.429/92, artigo 166, inciso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim como a primeira parte do caput e o parágrafo único, inciso 1 e 2 do artigo 167, este do Código Civil.
Os atos antijurídicos cometidos em detrimento dos mais sérios interesses municipais têm condão de ferir o ordenamento para permitir negociados de escopos econômicos e financeiros impensáveis, criando uma translocada figura de locação milionária sobre patrimônio público particular para particular e ainda, com sobra, fraudar em detrimento dos interesses ambientais e da saúde da população os artigos 5º, inciso 1 e 9 e 2 da Resolução CONAMA número 1, mas não cessam aí. Não bastante, em meados de 2012, a locatária CTS Operadora S.A. avançou sobre o terreno alugado da Companhia Termoelétrica Espírito Santo, sofrendo em 27 de 12 de 2012 a autuação administrativa do auto de infração 315/2012, que reside caladíssima as folhas 381 do processo administrativo 6343/2011, com o seguinte fato anotado, aspas, supressão de vegetação na área a ser implantada termoelétrica sem licença ambiental de instalação, fecho aspas. Como visto, a relação, além de embaraçada e questionável quanto à legalidade, está trazendo danos ao patrimônio público, aos interesses ambientais e coloca, se logrando êxito, riscos à saúde da população aracruzense, principalmente a de Vila do Riacho. A tendência é de que os acontecimentos tomaram rumos mais radicais, considerando a licença prévia já existente, independente e antes de trâmite exaro da licença de instalação. Daí que urge reconhecer a necessidade de intervir imediatamente no caso, evitando a continuidade dos desvios e a consecução aos danos adversos, impedindo que continue qualquer atividade sobre o imóvel, seja no aspecto físico, seja no jurídico. E no mais, há necessidade de sabermos, senhor presidente, ainda, se a empresa beneficiária do comodato e locadora pela quantia mensal de 4 milhões e alguma coisa, está arcando com o ISS do município sobre esta renda advinda do negócio jurídico incute. Salvo engano, não cremos estarmos enganados, prestação de serviços, considerando que a locação iniciou em março. Também precisamos saber se a Secretaria de Meio Ambiente corrigiu o valor da compensação ambiental, diante da ciência que lhe foi dada na última reunião do Conselho Municipal de Meio Ambiente, ocorrida no dia 9 de dezembro deste ano, do fato em conteste de que o empreendimento envolve muito mais do que 300 milhões, conforme declarou inicialmente o empreendedor, pois somente de locação se comprometeu em mais de 570 milhões de reais. Sendo assim, senhor presidente, comunico os fatos relevantes e peço 3 providências ao Poder Executivo. Remeta imediatamente ao Gabinete do Vereador cópia integral do processo administrativo 24.772/2010, que cuida do comodato da área pública pertencente ao município. Informe se está recebendo o ISS relativo a essa locação. Informe se corrigiu o valor da compensação ambiental devida pelo empreendedor e se tornou alguma providência relativa à omissão, desde quanto o valor declarado do empreendimento, pois alegou investimento de 300 milhões de reais, sendo que apenas na locação se comprometeu com quase 570 milhões de reais. Aracruz, 19 de 2012, Fábio Neto da Silva. Só entendendo então o pedido de Vossa Excelência fez um primeiro requerimento e agora Vossa Excelência faz 3 requerimentos do mesmo tema, do mesmo assunto. Com as mesmas considerações. Então são quatro requerimentos, a mesa, a presidência defere os pedidos de Vossa Excelência, nós vamos encaminhar a documentação subscrita pela mesa ao Executivo Municipal. Com a palavra o próximo vereador inscrito, vereador Lúcio Zanol. Permissão para falar da bancada, senhor. Concedido. Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, vereadora Mônica, público presente. Só comunicar, senhor presidente, devido ao temporal que tem assolado boa parte do Brasil e aqui no nosso município não está sendo diferente, são várias famílias desalojadas e talvez algumas até desabrigadas. E diante de tal fato, nós podemos ver assim, hoje estávamos juntos lá, o vereador ADI, Beto, eu também fui dar uma força, mas eles ficaram um pouco mais de tempo ajudando a socorrer, enfim. E o que se vê, senhor presidente, é a fragilidade do nosso município em questão de socorro. Tudo bem que são vários pontos, o município é grande, mas sei que está fazendo o possível, talvez até o impossível, com todas as forças que tem, mas a gente vê que ainda falta mais. Então, que nós, vereadores de cada cantinho desse distrito, o Eliel na Vila, o Paulo e o Fábio, outros aqui na Sé,
de Romildo em Santa Cruz e Redondeza, nós lá mais pelo lado do norte, Jacupemba e Guaraná, que se encontra sem representante do lugar, mas lá tem 17 representantes, eles podem contar com cada um destes representantes aqui, tenho certeza disto, que nós possamos ver com muito carinho, com muito cuidado e tomar algum ponto de partida para depois que Deus conceder aí que esteia, que abaixe as águas e tudo mais, que nós possamos tomar iniciativas para que o povo sofra o mínimo possível, porque tem famílias que estão sofrendo muito, famílias que perderam muitas coisas. E eu tenho certeza que o vereador Beto e a Adeir não pensam diferente. Eu fiz o contato também com o gerente da agricultura, o Samuel, ontem à noite, e não tenho dúvida que vocês também fizeram o mesmo, e talvez outros vereadores, é a preocupação para que não aconteça o que aconteceu em 2009 em Jacupemba, quando estourou umas barragens e o que vimos foi assim um efeito dominó, né? E são várias famílias ribeirinhas, para que possa dar um alerta, porque já chegou aos meus ouvidos, tenho certeza que não é diferente em outros vereadores também, que tem barragens que estão bastante fragilizadas pela quantidade de água, pelo peso que se acumulou em cada barragem. E agora Deus mandou um pouquinho de sol, está esteando, mas a previsão, quem sabe é Deus, mas o homem diz que a previsão é de chuva até no domingo. Então está aí a preocupação deste vereador, para que possa fazer uma vistoria nas barragens e, se for o caso, dar um alerta aos ribeirinhos para que não possam ser pegos de surpresa e acontecer, Deus me livre, uma catástrofe em nosso município. É só isso, senhor presidente. Convido a primeira secretária a fazer a chamada dos vereadores. Boa tarde a todos, colegas vereadores, público presente. Adeir Antônio Loser, Alexandre Ferreira Manhães, Carlos Alberto Loureiro Vieira, Carlos André Franca de Souza, ausente, Eliel da Silva Rodrigues, Eric Cabral Musso, Fábio Machado, Fábio Neto da Silva, Gênesis Rampinelli Leco, ausente, José Gomes dos Santos presente, Lúcio Zanol, Mônica Cordeiro presente, Paulo Sérgio da Silva Neres, Renato Pereira Sobrinho, Romildo Broeto, Rosane Ribeiro Machado, ausente, Valmir Coser, presente, 14 vereadores. Havendo número legal, passamos à ordem do dia. Votação em primeiro turno. Projeto de Lei 092/2013 autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar campanha de arrecadação através de sorteio de prêmios, como meio de incentivar e melhorar a arrecadação de tributos municipais. Autor Poder Executivo. Projeto de Lei 094/2013 com emendas, cria o IPTU social e aprova a planta genérica de valores no âmbito do município de Aracruz. Autor Poder Executivo Municipal. Projeto de Decreto Legislativo número 024/2013 concede título de cidadão aracruzense. Autor vereador Romildo Broeto. E projeto de Decreto Legislativo 027/2013 concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzense. Autor vereador Paulo Neres. Projeto 094, só ratificando a pauta, é maioria absoluta o quórum e não maioria simples. Votação em primeiro turno. Vou suspender a sessão para que a gente possa fazer um debate sobre as emendas a hora apresentadas através da Comissão de Justiça, vereador Fábio Neto. Está suspensa a sessão por tempo indeterminado. Retomando os trabalhos, a palavra vereador Romildo Broeto. Presidente, nos termos do artigo 107, terceiro do Regimento Interno, requer a inversão da ordem do dia, passando a segunda proposição para a quarta proposição. Pedido do vereador regimental, submeto ao plenário. Os vereadores que concordam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovada a inversão de pauta, então projeto 094, que está em segunda proposição, irá para a quarta proposição. Projeto de Lei 092/2013 autoriza o Poder Executivo Municipal a realizar campanha de arrecadação através de sorteios de prêmios como meio de incentivar a melhor arrecadação de tributos municipais. Autor Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer.
Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de lei 092/2013. Pela ordem, presidente. Público presente, boa tarde. Boa tarde aos demais vereadores. Esse projeto de lei número 92 do Executivo, na verdade, ele é um anteprojeto do gabinete deste vereador, que o prefeito e o secretário acolheram, né, o chamado IPTU premiado, IPTU da Prêmios, que beneficia a população, a pessoa contribuinte, que paga o IPTU em dia, vez. Então, no final de cessar as 3 parcelas ou 4 parcelas, ele vai ter um sorteio aí, valendo moto, algumas coisas, a ser definido, né, pelo Executivo. Então, eu peço aprovação. Continua em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado em primeiro turno o projeto de lei 092/2013, de autoria do Poder Executivo. Projeto de decreto legislativo 024/2013, concede título de cidadão aracruzense, autor vereador Romildo Broeto. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 024/2013. O projeto é uma homenagem ao senhor Mário Luiz Espinacé, de autoria do vereador Romildo Broeto. Continua em discussão, não havendo discussão, em votação. A votação é secreta. Eu convido o vereador Beto Vieira e o vereador Paulo Nery a serem os escrutinadores e a primeira secretária a fazer chamada para a votação. Votação do projeto de decreto legislativo número 24/2013, proposto pelo vereador Romildo Broeto, para votação. ADI Antônio Lozzi. Vereador Eliel. Eric Musso, Fábio Machado, Fábio Neto, vereador Lula, Lúcio Zanol, Paulo Neres, vereador Renato, Romildo, Valmir Coser. Vereador Alexandre Manhães. Vereadora Mônica, vereador Beto Vieira e vereador Paulo Neres para votação. Convido o vereador Beto a fazer a contagem dos votos. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 024/2013, de autoria do vereador Romildo Broeto, homenagem ao senhor Mário Espinacé, por 14 votos favoráveis e 3 abstenções. Ausências, na verdade. Projeto de decreto legislativo 028/2013, concede prêmio de destaque Mulheres Aracruzenses, autor vereador Paulo Neres. Parecer da Comissão de Justiça é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Parecer da Comissão de Honrarias é favorável. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Em discussão, projeto de decreto legislativo 028/2013. O projeto tem por finalidade homenagear a senhora Terezinha Sarmengue Cabral, homenagem do vereador Paulo Neres. Continua em discussão. Não havendo discussão, a votação é secreta. Convido a primeira secretária a fazer chamada para a votação. Para a votação. ADI Antônio Lozzi, Alexandre Manhães, Eliel, Eric Musso, Fábio Machado,
Fábio Neto, vereador Lula, Lúcio Zanol, vereador Renato, Romildo Broeto, Valmir Cose. Vereadora Mônica, vereador Beto Vieira e vereador Paulo Neres. Paulo, pede a Fábio para pedir a suspensão da sessão. Depois que aprovar. Não precisa. Só para a gente discutir a matéria. Aprovado em primeiro turno o projeto de decreto legislativo 028/2013, de autoria do vereador Paulo Neres, com 14 votos sim e 3 ausentes. Projeto de lei 094/2013. Senhor presidente, por ordem. Vossa Excelência vai colocar em votação o projeto 094. Nós nos estivemos reunidos ali e eu solicito a Vossa Excelência, com a oitiva do plenário, a suspensão por mais tempo para que possamos chegar à conclusão desse projeto, da análise desse projeto. Pedido de Vossa Excelência regimental, submeto ao plenário. Vereadores concordam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Então está suspensa a sessão por tempo indeterminado. Retomando os trabalhos, então, projeto de lei 094/2013, que cria o IPTU social e aprova a planta genérica de valores do âmbito do município de Aracruz, com emendas. Autor, Poder Executivo Municipal. Parecer da Comissão de Justiça é favorável com as emendas de número 132 e 133 de 2013. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Senhor presidente, pela ordem. O projeto de lei 094/2013, ele tem a mensagem, eu gostaria que Vossa Excelência autorizasse a leitura da mensagem do chefe do Executivo. Tem a honra de submeter-aos um importante projeto de lei anexo que aprova a planta genérica de valores PGV e cria o IPTU social no município de Aracruz. No que diz respeito à planta genérica de valores, o projeto de apresentação cumpre determinação do artigo 80 do Código Tributário Municipal, atualizando o valor real dos imóveis localizados no município de Aracruz. Tal obrigação é imposta ao governo municipal sob pena de incorrer em crime fiscal por renúncia de receita no caso de não observância. Importante dizer que, considerando o longo período que o município passou sem atualização da PGV e visando diminuir o impacto que a correção pode gerar para o contribuinte, o projeto de referência concede 50% de desconto do valor do imposto predial e territorial urbano, o IPTU, no exercício seguinte, promovendo assim a justiça fiscal e social. Não obstante, o projeto que vos apresenta cria o IPTU social, que consiste na alteração das hipóteses de incidência do imposto predial e territorial urbano no município de Aracruz, para retirar de sua base os imóveis pertencentes às associações de moradores, bem como aqueles que se configuram como única propriedade do contribuinte, utilizados exclusivamente como residência do valor de até R$ 33 mil, e aqueles que se caracterizem como único imóvel residencial do contribuinte aposentado ou pensionista, com renda mensal de até 3 salários mínimos, que sejam utilizados exclusivamente como residência e tenham valor de até R$ 68 mil. Com isso, a proposta em destaque promove o cumprimento da legislação tributária e institui benefícios fiscais justos e necessários àqueles mais necessitados, equilibrando as finanças municipais e satisfazendo o interesse público presente na relação fisco-contribuinte. Assim, considerando a importância administrativa, governamental e social da proposta em apresentação, solicito que seja conferido o projeto de lei referente ao regime de urgência previsto na Lei Orgânica do município de Aracruz. Destruído o sabedor da responsabilidade de comportamento da eficiência com que atua essa Câmara de Vereadores em favor dos interesses do município e do povo de Aracruz, submeto-lhes o projeto de lei em anexo, pugnando por sua aprovação, considerando os benefícios de interesse público que o mesmo promoverá. Marcelo Souza Coelho, prefeito municipal. A mensagem, senhor presidente, ele fala no IPTU social. As alterações que estão sendo apresentadas aqui nesse projeto de lei, nada mais ocorre do que ratificar
o Código Tributário, quando fala de aposentados e o desconto nas tarifas quando for pagamento de tributo de uma forma única. Então, o IPTU social, que ele cria neste momento através desse projeto, já está inserido no Código Tributário deste município. Só queria fazer só essa observação e para ficar bem claro o que se trata do IPTU social. Em discussão, parecer da Comissão de Justiça. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. Registrando a presença do vereador Leco. O parecer da Comissão de Finanças é favorável, com a emenda de número 133/2013 e 132. O parecer da comissão é favorável com as emendas. Em discussão, parecer. Não havendo discussão, em votação, parecer. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Aprovado. A emenda modificativa número 132/2013 altera a redação do artigo 20, acrescentando sem direito à gratificação de qualquer espécie. Em discussão, a emenda. Presidente, é a emenda 132? 132. Ok, é para analisar a emenda modificativa número 132/2013, verifique-se que a mesma fere o direito instituído ao servidor pela Lei 2.898/2006, que é o Estatuto dos Servidores do Município de Aracruz, em seu artigo 104, inciso 3º. O referido artigo contempla que será deferida ao servidor gratificação pela participação em órgão de deliberação coletiva e comissões especiais de trabalho. Senhor presidente, pela ordem. O objetivo da emenda modificativa 132/2003, quando traz no seu texto a nova redação, sem gratificação pecuniária, qual a motivação do relator? Nós já tivemos uma reunião com o senhor prefeito e o secretário de Finanças, quando ele informou a esta casa, no início do governo Marcelo Coelho, criticando a administração anterior, que gastou no ano de 2012, quase 15 milhões de reais só com comissões constituídas aos funcionários da casa, os servidores da casa. Nós estamos vendo que nós temos problemas enormes de infraestrutura, então se essa casa ficar concedendo mais gratificação de forma remunerada, nós estamos contribuindo para que as infraestruturas do município não sejam contempladas. Então o objetivo é começar, até mesmo fazer um estudo, uma análise, né, de evitar esse quantitativo de comissões, porque nós temos conhecimento que tem funcionários que trabalham 2, 3 comissões. Então, isso aqui só está o quê? Onerando o erário. Então, o objetivo dessa emenda é justamente evitar o que mais gasto com comissões que são criadas. Eu confesso a Vossa Excelência que nós temos comissões de turismo, que ficam 2, 3 meses, até mesmo o período de carnaval, que eu acho desnecessário. Comissão daquilo, comissão de A, B, C. Então, só vai onerando os cofres públicos. Então, o objetivo justamente é estabelecer critérios. E outra coisa, sendo aprovado esse projeto de lei com essa emenda, nós estamos criando uma norma. Então, não vai ter nenhum problema de isonomia no aspecto jurídico futuro. Então, peço aos nossos pares que votem essa emenda modificativa com a redação para que não dê gratificação pecuniária, porque os funcionários, os servidores já estão ali para isso, para fazer esse tipo de serviço. Continue em discussão. Não havendo mais discussão, em votação a emenda modificativa número 132, a votação é nominal. Convido a primeira secretária a fazer chamada para a votação. O vereador que for a favor da emenda, diga sim. O vereador que for contrário à emenda, não. Em votação a emenda 132. Como voto, o vereador Adair Antônio Lozzi. Sim, a favor da emenda. Alexandre Ferreira Manhães. Não a emenda. Carlos Alberto Loureira Vieira. Favorável à emenda. Carlos Eliel da Silva Rodrigues. Favorável à emenda. Eric Cabral Musso. Favorável à emenda. Fábio Machado. Favorável à emenda. Fábio Neto da Silva. Favorável, sim, né? Vereador Leco. Favorável à emenda. Vereador Lula. Favorável à emenda. Lúcio Zanol. Favorável à emenda. Mônica Cordeiro, favorável à emenda. Paulo da Silva Neres. Favorável à emenda. Renato Pereira Sobrinho. Favorável. Valmir Coser. Favorável à emenda. Romildo Brueto. Favorável à emenda.
Presidente. Aprovada, então, a emenda modificativa número 132/2013. A emenda modificativa número 133/2013 altera a redação do artigo 25 da proposição, que tem por objetivo alterar a redação do artigo 87 da Lei 2.521 de 2002. Especificamente, o inciso 2º, retirando o valor do imóvel previsto no texto. Em discussão, a emenda. Senhor presidente, a emenda modificativa 103/2013 traz no seu conteúdo alteração ao inciso 2º. O inciso 2º, da forma que foi encaminhado pelo projeto, diz o seguinte: o imóvel residencial único do aposentado ou pensionista que tenha renda bruta comprovada de até 3 salários mínimos mensais, utilizado como residência própria enquanto por ele ocupada, desde que o valor venal deste imóvel não exceda a R$ 68.000, e desde que o mesmo não possua no território do município nenhum outro imóvel em seu nome, inclusive de veraneio, caso em que não haverá isenção. O texto traz a seguinte redação, senhor presidente: ser aposentado ou pensionista com renda familiar bruta comprovada de até 3 salários mínimos mensais e ter somente um imóvel no território do município, utilizado exclusivamente como residência, enquanto por ele ocupado. Nós tivemos a reunião com o subsecretário de Finanças aqui para discutir esse projeto, e nós fizemos como base, senhor presidente, tiramos como base o bairro Jequitibá, né, onde a sua grande maioria são funcionários da empresa Aracruz, antiga empresa Aracruz. À época que trabalhavam, eles tinham um padrão de vida, que com 35 anos de trabalho, conseguiram adquirir renda para poder melhorar o seu imóvel. Então, hoje, se fizermos a conta, conforme a tabela do PGV apresentada, todos os imóveis ali, como referência, eles ultrapassam, depois do valor venal, R$ 68.000. Então, não estaria contemplando aquele aposentado, porque, como de lei, ele, quando vem para a sua aposentadoria, ele reduz o seu salário, os seus vencimentos, em razão do teto do INSS. Então, não seria ninguém contemplado, ou, com sua grande maioria, dos aposentados que tivessem nesses requisitos, que o valor do imóvel venal fosse R$ 68.000. Então, é por isso que nós estamos solicitando aos nossos pares a retirada, quando diz que o imóvel não exceda 68, mas continue como? Sendo aposentado ou pensionista, com renda familiar bruta comprovada de 3 salários mínimos e que só tenha um imóvel. Nós estamos retirando o valor, dando como referência o valor de R$ 68.000. Em discussão, a emenda. Quero parabenizar aqui a comissão, que entendeu dessa forma, inclusive também discuti que realmente tinha que ficar o imóvel do aposentado de até 3 salários mínimos de único imóvel, que mantivesse o que que era na lei antiga, e na verdade, como diz o Fábio, já explicou tudo aí no que ele falou, e parabéns pela comissão por essa emenda de total importância nesse projeto. Continua em discussão? Não havendo mais discussão, em votação. A votação é nominal. Convido a primeira secretária a fazer chamada para a votação. Em votação, a emenda 133. Como voto o vereador Adair Antônio Lopes? Sim, a emenda. Alexandre Ferreira Manhães. Sim, a emenda. Vereador Beto Vieira. Sim, a emenda. Vereador Eliel. Favorável à emenda. Vereador Eric Musso. Sim, a emenda. Vereador Fábio Machado. Favorável à emenda. Fábio Neto. Vereador Leco. Favorável à emenda. Vereador Lula. Favorável à emenda. Vereador Lúcio Zanol. Favorável à emenda. Mônica Cordeiro, favorável à emenda. Paulo Sérgio da Silva Neres. Sim, a emenda. Renato Sobrinho. Favorável à emenda. Romildo Broeto. Favorável à emenda. Valmir Cose. Favorável à emenda. Presidente. Aprovada a emenda modificativa número 133/2013. Em discussão, projeto de lei 094 com as emendas 133 e 132. Em discussão, o projeto. Senhor presidente, como dito anteriormente, na mensagem do chefe do Executivo, está dizendo a criação do IPTU social. Esse IPTU social ele já está em vigor através da Lei 2.521, de 19 de dezembro de 2002, que cria o Código Tributário do município. Então, todas as alterações aqui estão previstas, né, no que concerne ao pagamento integral
redução 10%, a forma de quem pode ser beneficiário do aposentado, ser o único imóvel que possui e nele resida, por idade superior a 65 anos, ter renda familiar mensal não superior a 3 anos. Então, ele traz para esse projeto uma norma já em vigor. Então, o IPTU social não está sendo criado neste projeto, senhor presidente, senhores vereadores. Já foi criado numa lei, numa norma anterior. Pois bem, nós aprovamos ontem o orçamento para o ano de 2014, cuja meta fiscal apresentada pelo chefe do Executivo, ele traz uma variação para cima de 10%. O orçamento de 2013 foi de 309 milhões, então ele traz para 2014 340. Isso quer dizer, senhor presidente, que as metas fiscais desse ano foram alcançadas, porque não poderia ter a irresponsabilidade de elevar em 10% para 340 se não tivesse cumprido a meta fiscal de 2013. Então, isso é fato que não houve queda de arrecadação. Pois bem, o que representa o IPTU dentro do bolo orçamentário, dentro das receitas do município? Representa 0,8%. Isso quer dizer, se nós aumentarmos, atualizarmos e aprovarmos essa planta genérica, ele vai ter um aumento, em média, de 20% nos carnês de IPTU, mesmo com gatilho de 50% de redução. Na média, nós teremos um aumento real de 20%. O que significa 20%, senhor presidente, dentro desse bolo orçamentário de 0,8%? Representa R$100 mil aproximadamente mês. Isso não resolve o problema de infraestrutura do nosso município. Onera o contribuinte. Quer dizer, é mais despesa, é mais tributo para o contribuinte. Então, eu penso que esse projeto ele não pode prosperar da forma encaminhada. Até discutimos ali atrás que tinha que ter sido feito o quê? Ver as questões que estão irregulares, tendo consciência do loteamento Vila Sante, que paga R$5. É lógico que tem que elevar, mas tinha que ter sido feito de uma forma primária a adequação das irregularidades. Aí sim, depois nós analisarmos de uma forma de um conteúdo como um todo. Então, eu peço aos nossos pares que não é bom para a sociedade esse projeto. O projeto, ele teve, no ano passado, a atualização foi votado. Se foi atualizado, não está dizendo aqui. Mas não há nenhum risco também jurídico de não votar. Eu até fiz uma solicitação ali do governo que retirasse esse projeto para melhor análise e deixasse para o ano de 2014. E trouxesse um substitutivo que fizesse o quê? A adequação das disparidades, das distorções. Então, quanto ao mérito, eu voto contrário, porque está dando um aumento de R$20 no contribuinte de IPTU e está onerando esse contribuinte. Continue em discussão. Só complementando aí a fala do vereador Fábio Neto, senhor presidente, quando Vossa Excelência fala em relação à arrecadação deste ano, que estava prevista em 309 milhões, recordo-me que o prefeito, em reunião com os parlamentares, disse da irresponsabilidade do gestor que saiu, que chegaria no máximo a 270 milhões. E agora ele encaminhou, já foi aprovado, 340 milhões para o próximo ano. Então, aumentar esta arrecadação aí como meta fiscal, aumentar o IPTU em 20% apenas aumentaria aí, vamos assim dizer, nos cofres da prefeitura R$1 milhão, dividido por 12 meses, é um valor muito pequeno. Nós vamos estar apenas aumentando a carga, os impostos ao contribuinte, e, na verdade, para a prefeitura vai significar muito pouco, né, tendo em vista a arrecadação que este município já tem. Eu acompanho Vossa Excelência, no voto de Vossa Excelência. Eu queria discutir daqui da mesa. Na verdade, eu vou fazer uso da tribuna para discutir a matéria, para não discutir da presidência. Bom, público presente, meus colegas vereadores, boa tarde. Já estendendo um projeto amplamente debatido. Na verdade, eu queria externar aqui a minha opinião, a minha visão quanto a esse projeto, porque, na verdade, assim, se coloca de uma forma, de uma conta que foi feita, e aí pode sair daqui que nós estamos votando um aumento, sabe, efetivamente de 20% no IPTU. Quando, se na verdade, nós estamos votando a atualização da planta genérica de valores, uma planilha não atualizada há 5 anos, uma planilha, um realinhamento dessa planilha, porque nós não podemos ter disparidades no município onde aquele que está
ganhando muito não pagar IPTU e aquele que está ganhando muito pouco, aquele sofrido, o trabalhador do dia a dia, está pagando um IPTU exorbitante. Porque quando nós olhamos um loteamento Vila Sante, um loteamento novo que todos nós conhecemos, no bairro São Marcos, onde um lote passa de 60, 70, 80 mil reais, o IPTU está sendo cobrado em cima de um lote que vale 930 reais. Aonde você vai dentro de um Solar Beach, um loteamento altamente de classe A, aonde um lote passa de 150, 160 mil reais, em qualquer corretor, qualquer um dos senhores que forem lá comprar vão saber desse valor. O IPTU está sendo cobrado aí em cima de 50, 40, 30 mil reais. Então, nós estamos fazendo esse realinhamento, essa readequação, que poderá sim até influenciar diretamente no carnê. Mas aí a abrangência feita pelo vereador Fábio Neto, pela Comissão de Justiça, em talvez isentar os aposentados, os pensionistas, não limitar o valor da sua residência, do seu lote, que aí abrange muito mais famílias, e aí eu quero parabenizar Vossa Excelência, porque se esse projeto tivesse sido limitado um valor, pegaria muito poucas pessoas, e sem esse quantitativo do valor de 68 mil reais, a abrangência é maior, e aí nós vamos fazer um cálculo simples. Um cálculo quando nós olhamos ali atrás hoje as Pedrinhas, por exemplo, aonde um lote estava R$ 35 reais um metro quadrado. Hoje, nessa nova atualização da planta genérica de valores, esse lote foi para R$ 50 reais o metro quadrado, aonde se aplicará efetivamente no ato um desconto de 50%, então ele virá para R$ 25 reais o metro quadrado, R$ 10 reais abaixo do que a atualização da planta passada. Esse gatilho, se for tirado ano que vem, deverá passar por esta casa. E eu acredito que os meus pares, os meus colegas não irão tirar, porque é um benefício àquela sociedade, àquele cidadão que vai pagar o seu IPTU em dia. Além disso, essa informação pode ser nova da adequação do aluguel do IPTU social, tem o IPTU da Prêmios, enfim, que a gente possa readequar, e aí eu peço aos meus companheiros, aos meus pares, que nós possamos fazer esse realinhamento. Lembrando que não estamos aumentando a alíquota, lembrando que nós não estamos aumentando efetivamente o IPTU, a alíquota permanece a mesma, nós estamos realinhando uma situação que não se faz há 5 anos no município de Aracruz, da planta genérica de valores. Com a palavra, vereador Fábio Neto. Vossa Excelência traz com muita propriedade as informações, quando Vossa Excelência pontua 2 ou 3 novos condomínios. Tem razão. O que nós temos que analisar, senhor presidente, é que a planta genérica de valores, quando ela faz a atualização como um todo, ela está atualizando valores ridículos, desculpa o termo, e também está levando essa questão de aumento do VUB, valor único de base, básico de quê? Na sua grande maioria, dos 22 mil imóveis. Então, quando nós estamos pontuando Vila Sante, Pedrinhas, e esse novo loteamento aqui indo em direção ao Coqueiral, nós poderíamos ter feito isso, que foi a solicitação que eu fiz em nossa reunião, de trazer para esta casa regularizar essas distorções, para depois sim analisarmos a planta genérica como um todo. Então, essa minha solicitação aos nossos pares, pela não aprovação do projeto, por quê? Nós estamos regularizando 2 ou 3 pontos, como Vossa Excelência bem disse, mas também penalizando a grande maioria, que no final, senhor presidente, queira ou não queira, vai dar um valor, vai dar um índice de aumento real de 20%, mesmo com o gatilho que Vossa Excelência apresenta, dos 50%. Pedrinhas é um ponto, como nós temos lá no SESC, em direção, depois de Santa Cruz. Só que grande maioria das nossas regiões, como foi feito a divisão por regiões, nós teremos os aumentos, sim. Isso. Presidente, eu gostaria de manifestar também, vereador, eu vou colocar outros pontos aqui. Nós temos IPTU, por exemplo, no bairro Segado, onde casas chegam lá a 100 mil reais e que pagam o mesmo valor de IPTU com a casa também ali no bairro Jardins, que vale R$1 milhão. Então nós vamos continuar com essa injustiça aqui na nossa cidade. Mas eu acabei de falar, vereador, líder do governo, nós estamos dizendo que está tendo um aumento como um todo, as distorções são analisadas. É essa que é a nossa pretensão, que se analisasse as distorções. E aí sim poderíamos até apresentar uma emenda ao projeto para discutir no ano que vem, 2014, como um todo, essa atualização da planta genérica. Não vou entrar no mérito de Vossa Excelência, na verdade nós estamos discutindo pontos de vista diferentes, isso é o parlamento. Eu só queria também registrar que serão isentas as associações de moradores
devidamente registradas. O projeto ficou muito mais abrangente com esta emenda agora que nós aprovamos, da questão de não ter valor ao aposentado, ao pensionista que tiver uma residência e tiver até 3 salários mínimos. E nós também estamos ampliando com esta emenda e com alguns outros componentes desse projeto, essa questão do IPTU social. Eu encerro aqui a minha discussão, pedindo aos meus colegas que votem favorável ao projeto. Pela ordem, senhor presidente. O que fica, mais uma vez, eu aí acompanho a fala do vereador Fábio Neto, é a preocupação, às vezes, de pontuar 2, 3 loteamentos e esquecer em sua maioria. E vai aumentar, e vai chegar ao valor real, mesmo com gatilho, um aumento de 20%. E é isso aí que tem que ser pensado, refletido. Senhor presidente, até voltando à questão do IPTU social, é uma terminologia, sabe, mesmo que esse projeto não seja aprovado, o aposentado não vai deixar de ter o benefício, porque já está inserido no Código Tributário. Então, o Código Tributário já está em vigor. O que se está trazendo para esse novo projeto, com essa definição de IPTU social, no governo Marcelo Coelho, já existia o IPTU social lá atrás. E nem as associações... Em razão do Código Tributário... Permite uma parte, vereador? E nem as associações de moradores. Até porque nós estamos lá à frente da Associação de Moradores do Bela Vista, que comprou, né, o imóvel e que é isento, porque é devidamente regularizada, né, ela é isenta do imposto. Boa tarde. O projeto também contempla, em relação à parte social, além do que o vereador Fábio Neto colocou, todo imóvel com valor venal de até R$ 33 mil será isento. Então, a parte social é incluída aí. Muitas pessoas vão ser beneficiadas. Presidente, no valor de R$ 33 mil na tabela que está na mão de cada vereador. Aí está o valor R$ 33 mil. Essa correção dessa planilha, ela não chega nem perto da realidade dos imóveis de Aracruz. Ou seja, se os senhores verificarem na tabela um imóvel na Venâncio Flores, que na tabela conste um valor de R$ 300 mil, vá na Venâncio Flores e ofereça R$ 300 mil, vê se alguém vende o imóvel por R$ 300 mil. Então, só complementando, vereador, a questão social, que é o que eu acho que não está sendo falado, é relevante. Isso daí vai trazer isenção para as pessoas que têm um poder aquisitivo menor, e acredito que essa lei ela vai beneficiar a quem ganha menos, e quem ganha mais vai pagar um valor justo. Só me concede uma parte, por gentileza. Nós temos que separar duas situações. O terreno cru, entre aspas, e ele edificado. São duas cálculos a serem feitos com 2 percentuais. Então, quando se fala da planta genética de valores para a Venâncio Flores, ele tem um percentual no terreno inóspito. Quando Vossa Excelência traz como exemplo um terreno edificado, o valor vai lá em cima. Essa é a diferença. E outra coisa também que eu tenho a observar nesse projeto, de que forma foi atualizado? Não tem um laudo técnico aqui de alguém da área para atualizar. Vereador, uma parte, por gentileza. Na verdade, assim, foi apresentado um estudo, até a assessoria de Vossa Excelência estava presente no dia, porque Vossa Excelência tinha um compromisso inadiável naquele dia, aonde foi apresentado esse estudo, dizendo que, na verdade, assim, a atualização será mediante a edificações. Aí eu entro no discurso de Vossa Excelência, quando uma coisa é o terreno limpo e outra coisa é edificado, aonde terá padrão A, B e C, né, padrão inferior, padrão médio e padrão luxo, e aí será averiguada essa questão de edificação também, porque, por exemplo, no mesmo bairro nós podemos ter uma edificação de 700, 800 metros quadrados e o vizinho tem uma edificação aí de 80 metros quadrados. Então
terá essa caracterização. Esse estudo foi apresentado, entendeu? Que não pode pagar o mesmo IPTU. Que não pode pagar o mesmo IPTU, para que não haja essa disparidade, para que não haja essa injustiça, né? Nós estamos aqui, dentro desse estudo que foi apresentado, haverá a justiça fiscal e a justiça social também. Só queria passar essa informação aos vereadores e ao público presente. Eu na reunião que nós tivemos com o subsecretário, no dia de segunda-feira, na Comissão de Constituição e Justiça, nós fizemos umas indagações, e eu peço permissão a Vossa Excelência para ler. Eu perguntei a ele, qual o percentual médio de correção do IPTU para o exercício 2014, considerando a planta genética de valores apresentada pelo projeto de lei 094 e o desconto previsto no artigo 22, que é o gatilho? Como resposta, como já mencionado na reunião anterior, é impossível mensurar o percentual geral. O governo não tem nem certeza do que está trazendo de desconto, de aumento. Então, a análise que nós fizemos aqui, com relação à planta genética 2008, e a variação dá, na média, senhor presidente, 20%. Então, eu reitero o pedido, reitero e ratifico o pedido de não aprovação desse projeto, porque ele vai ser penoso em razão da atualização para cima do carne de IPTU. Amplamente, então, discutido em votação, a votação é nominal. Peço à primeira secretária fazer chamada para votação. Os vereadores que votarem sim é favorável ao projeto, o vereador que votar não, contrário ao projeto. Votação do projeto de lei número 94. Como voto o vereador Adeir Antônio Lozzi? Favorável ao projeto. Alexandre Ferreira Manhães. Sim. Carlos Alberto Loureiro Vieira. Favorável ao projeto. Eliel. Favorável ao projeto. Eric Musso. Favorável ao projeto. Fábio Machado. Não ao projeto. Fábio Neto. Não. Vereador Leco. Sim. Vereador Lula. Sim. Vereador Lúcio Zanol. Não ao projeto. Vereadora Mônica Cordeiro, sim ao projeto. Vereador Paulo Sérgio da Silva Neres. Sim. Vereador Renato Pereira Sobrinho. Sim. Vereador Romildo Broeto. Sim. Vereador Valmir Coser. Sim. Palavra ao presidente. Aprovado o projeto de lei 094/2013 com as emendas de 12 a 3. Nada mais havendo a tratar, dou por encerrado os trabalhos dessa sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima.